Fala pessoal, beleza? Boa noite. Fechamento de mercado em índice dólar, dia 14, né, hoje, e sextou, né, pessoal? Mas, né, o estudo do dia de hoje, né, pessoal? Vou comentar aqui. Final de semana a gente faz nosso estudo semanal, tá? Vamos chegando aqui no meio do mês. Talvez a gente até dê uma olhada ali no gráfico mensal. Relembrando, né, pessoal, que a gente conversou no fechamento de mercado de ontem, né? Para vocês observarem, né, comportamento das barras, né, interesse. O que a gente comentou, né, pessoal, no fechamento de mercado de ontem? Que as máximas eram cada vez mais baixas, né? Aqui tivemos um topo duplo, tá? As mínimas também eram mais baixas, tá? Então aqui a gente comentou que, né, tinha rompido essa movimentação, né? Testou as outras regiões aqui atrás, tá? E, né, para a gente não perder muito tempo, tínhamos aqui uma L1, aqui tivemos uma L2. E aí o comportamento das barras, né, começou a mudar um pouco, certo? E hoje, né, para o dia de hoje, a gente havia conversado no fechamento de mercado de ontem que, olhando lá pelo M60, estava mais fácil do preço descer do que de subir, certo? Por quê? Porque ele tinha as médias contra a sua movimentação, certo? E hoje, né, tivemos uma boa barra de baixa. O problema é que essa barra ela demorou, né, pessoal, a fazer isso daqui. Isso daqui ocorreu mais para o final da tarde, né? Já nem estava operando mais aqui, tá? Mas, né, eu espero que vocês entendam uma coisa, né? Quando a gente pensa em probabilidades, você tem que seguir essas probabilidades. Se você estudou e você concordou comigo que, por exemplo, estava mais fácil do mercado descer do que do mercado subir, você tem que buscar por vendas, certo? E a gente tinha comentado, né, que o dólar tinha deixado um pavio gigantesco, né, e que tinha mais chances ainda de ter resquícios dessa pressão compradora, né? Ele foi lá em cima, depois voltou, mas ele foi lá em cima, ele foi muito lá em cima, né? Foi uma movimentação de 150 pontos, tá? Não foi uma movimentação qualquer, né? A gente não está falando de uma movimentação de 30, de 40 pontos para cima. A gente está falando de um ponto de inflexão de 150 pontos, certo? Então teve muita pressão. Aqui, pessoal, deixa eu tirar isso aqui. Aqui é aquela região do gap, tá? Deixa eu apagar isso aqui também. E aí aqui, ó, temos o dia de hoje. Se você tira o zoom, né, aqui e pensa a partir do fechamento de ontem, o que a gente tinha comentado? Né? Tava mais fácil descer do que de subir. Por quê? Porque o preço estava de um lado só das médias, tá? Beleza. E aí o preço abre, né? Deu uma oportunidade na venda. Movimentação um pouco mais difícil, né? Ficou no vai e volta, tá? Deixa eu apagar um pouco mais de linhas aqui. Essa daqui eu vou deixar por conta dos 5 minutos, né? Lá depois ela faz um pouquinho mais de sentido. Essa daqui, eu acho que eu desloquei ela um pouco. Aqui era aquela da lateralidade aqui, né, pessoal? Tá? Dessa movimentação aqui, né? Da lateralidade não, né? Do canal de baixo. Tá? Agora ele está fora já do canal, tá? Então essa daqui, vou deixar ela por enquanto. E aí, né, dentro do dia de hoje, tivemos uma barra, né, fechando próximo da sua máxima, ainda dentro da MM20 e MM9. Tá? Dentro. Movimentações dentro, pessoal, entre médias, né, normalmente é uma movimentação mais confusa. Preço de um lado só das médias, normalmente a gente tem uma movimentação melhor. Eu repito para vocês, né, e está lá naquele mantra diário lá que eu pedi para vocês lerem todas as manhãs, uma das coisas que está escrita lá é para vocês pegarem gatilhos saindo das médias a favor da tendência. Tá? Esse gatilho aqui, ele sai, né, das médias, só que ele fecha aqui acima da 20, beleza. A gente está falando dos 60 minutos. A próxima barra, né, é uma barra melhor, né, uma barra mais precisa, né? Você sabe que os vendedores atuaram desde o começo dessa barra até o final. Ficou outro gatilho, né? Se você entra aqui, o seu stop também é aqui. Aí o dia fechou, né? A gente está falando dos 60 minutos. E aí ocorre aqui, pessoal, uma correção lateral. Tá? Se você olhar essa correção lateral aqui nos 60 minutos, né? Eu não sei se você consegue manter os 60 minutos aberto, mas
essa correção lateral, né, ela acaba juntando, né, essa possibilidade desses três topos aqui, o que formaria, né, três topos mais altos, né, e a gente chama isso daqui, né, de uma possibilidade de wedge. Tá? Então isso aqui seria uma wedge, né, bear flag, né, porque ela é uma bandeira de baixa, tá? Uma wedge em bandeira de baixa, beleza? E aí depois você tem uma boa barra de baixa e gatilho de venda novamente, saindo das médias. Então se você vende aqui, teu stop está aqui, você pega toda essa movimentação. Isso a gente está fazendo a análise dos 60 minutos, mas nada mais é do que repetir essa análise em time frames menores, tá? Depois o preço faz de novo correção, né, pessoal? Ele se afasta demais das médias, corrige, fez apenas um retorno às médias, gatilho de venda, boa barra, né, rompe mínimas, certo? Você vende aqui, né, seu stop está aqui, seu alvo tem que ser 1 para 1, né, alguma coisa por aqui. E aí o dia acabou, beleza? Isso aqui nos 60 minutos, certo? Gatilhos saindo das médias. Vocês podem usar os 60 minutos, podem usar os gatilhos que saem das médias dos 60 minutos. Por quê? Porque muitas vezes, né, você pode ter uma movimentação interessante ali. E aí aqui a gente vem dar uma olhada agora no 5 minutos, só para a gente conversar um pouco sobre o dia de hoje. Tá? Essa marcação aqui, pessoal, ela vem daqui, ó. Tá? Ter essa movimentação aqui, ó. Aí o preço rompe aqui um pouco, volta para ela, tá? Vem desde aqui. E aí o preço acaba trabalhando aqui em cima dela, né? Certo? Essa é essa movimentação aqui desse fundo com esse fundo, né? Tem uma linhazinha aqui que vem segurando os preços, né? Apesar dessa barra fora, logo ele retorna. Aqui ele segura, tá? E aqui eu fiz uma outra, né? Aí eu peguei essa mínima, tá? E a liguei, né? Com essas outras mínimas aqui, né? A possibilidade de uma wedge, tá? Essa daqui eu fiz ela, né? Mas acabei esquecendo de mandar para vocês lá, era 1 e pouco, né? Que era uma possibilidade de wedge, né? Tá? De um movimento já um pouco mais esticado. E aí, temos aqui o nosso dia, pessoal. Dia de hoje. Se lá nos 60 minutos, pessoal, você está olhando os 60 minutos e você viu lá, igual a gente conversou, que nos 60 minutos está mais fácil de cair, quando o preço, por exemplo, chega aqui para testar a média móvel de 200, quando o preço faz algum tipo de estrutura de baixa, né, a gente está tentando vender. O que vocês viram, né, meu lá, que eu mandei no grupo pela manhã? Eu fiz uma venda aqui, tá? Fiz uma venda aqui na primeira barra. Andou bem? Não, né, pessoal? Acabou voltando, tá? Mas depois pagou um pouquinho. O que é isso daqui, né, pessoal? É um fundo duplo, certo? Fundo duplo, historicamente, é uma figura de compra, né? E aí você está com as médias flats, tem a possibilidade de ter algum tipo de movimentação de alta. E teve, né? Parou onde? Parou num topo duplo, né? O que nos remete à ideia de lateralidade, né? Deixa eu trazer isso daqui um pouquinho, tá? Para vocês observarem. E o preço, né, ele tende, principalmente em lateralidades, quando ele não tem um bom alinhamento, ele tende a falhar essas movimentações em regiões, tá, onde já houve pontos de paradas anterior. Tá? Então aqui, ó, dentro dessa movimentação, aqui tinha sido um ponto de parada. Aí ele faz pullback e continua a movimentação de baixa. E aí bem depois, né, ele volta a subir aqui de maneira um pouco mais agressiva. Chega aqui, pessoal, sem o alinhamento das médias. Quem que está aqui acima? A MM50. Tá? A 9 e a 20 estão tentando se cruzar ali embaixo. Precisaria de um pullback para que isso daqui pudesse subir mais. Certo? Mas aí o preço chega nessa região, deixa um topo, deixa outro topo, deixa um terceiro topo. Então tem o topo triplo. O topo triplo tem a mesma força de uma wedge. Para quem lembra da aula de wedges, tá? Já conversamos sobre isso. E é interessante, né, que vocês vejam as aulas, para que vocês consigam assimilar conhecimento e usar esse conhecimento a favor de vocês. Né? Então, se eu estou lá nos 60 minutos pensando na possibilidade de vender, né, quando eu tiver uma oportunidade, por quê? Porque eu vou estar a favor da tendência dos 60 minutos. Então, eu estou operando aqui no 5, pensando numa entrada às vezes ali no 1, mas a favor ali da ideia dos 60. Por quê? Porque lá eu posso prolongar meu trade. Lá eu tenho chances desse trade evoluir de maneira melhor. Tá? E aí, você teve um gatilho de venda aqui. Né? Barrinha até saindo das médias, né? Fez um pullback, renovou algumas mínimas, tá?
volta a subir, não renova máximas. De novo, né, pessoal, a importância de você observar essas regiões de suporte e resistência por volume, principalmente quando você tiver as médias flats desse jeito, tá? Médias flats é mercado sem direção. Médias flats é quando suportes e resistências por volume têm um significado muito importante dentro do seu dia, beleza? Testa essa região, volta e fecha como uma excelente barra de venda já. A barra seguinte, né, volta a descer, volta a subir, fecha aqui, mas fecha rompendo a extremidade da barra anterior. Deixa um gatilho de venda, então se você vende aqui, né, o seu stop está acima da máxima, 450 pontos, stop caro por 5 minutos, mas pagou, né, 1.000 ali de maneira fácil até, né, pessoal? Sem muito susto depois, né? E aí depois a movimentação vem a teu favor, mesmo que você colocasse no break-even ali essa movimentação, né? Ela te daria um bom lucro. Depois que você observasse, por exemplo, o rompimento desse pivô aqui com gap, né, com essa barra, você podia tirar seu stop daqui, deslocar seu stop para cá, continuar a condução, né? E enquanto vai rompendo a movimentação com gap, né, que seria romper com gap, aqui é só o rompimento, né, falha de rompimento, na verdade, volta para dentro da movimentação. Aqui rompe, ó, fica um gapzinho. Cara, deixou um gap, região de interesse. Pega teu stop daqui, traz seu stop para cá. E aí você pode, né, ir conduzindo a movimentação até você ser estopado. Né? Onde que você seria estopado? Você seria estopado aqui, né, de maneira técnica. O que mais que você podia juntar? Pô, você tem uma, duas, três puxadas. Três puxadas é uma wedge, pode gerar um repique. Wedge, fundo duplo, pode gerar um repique. Realiza lucro, né? Aí você está esperando demais também, né? Você tem que pensar de maneira técnica, né? Você tem que reconhecer que você tem uma, duas, três boas puxadas aqui, tá? Aqui, se você ainda é um pouco mais, né, mais atento, você ainda veria, né, uma possibilidade wedge, tá? Aqui também. Só que aí é micro, né, pessoal, tá? E essa aqui você vê ela melhor onde? No M1, tá? Mas não deixa de ser também, né, uma wedge, certo? Uma, duas, três puxadas, certo? H1, boa movimentação de alta, tá? Parte da manhã, né, pessoal, foi a parte mais complexa, né? Tem dia que a parte da manhã acaba sendo sacanagem, né? Eu até citei, né, esse desenho aqui para vocês, renovou algumas máximas, né? Poderia fazer pullback e fez, né? Ele renovou a máxima, só que ele faz um topo duplo, né? Que ainda não tinha um bom alinhamento, então era são, né, você realizar essa compra aqui, mas, né, sua saída era ali, mas não pelo 5, né, pelo 1 minuto, tá? E aí depois, né, topo triplo, né, na verdade. E aí aquela ideia, né, topo triplo tem potencial de uma wedge, certo? E esse aqui, na verdade, ela até é um pouco ascendente, né, pessoal, tá? Se você quiser, você até conseguiria realmente ligar como uma wedge, né, não com topo triplo, né? Três topinhos um pouco mais altos. Aqui falha, né, nova máxima. E aí quando falha a nova máxima, a gente espera que possa vir falhar nova mínima. E veio, né? Veio fazer nova mínima aqui. E aí só uma pequena pausa, né? E depois continuidade, tá? Parou, né, naquela região lá de trás, né? Tá? Foi o ponto de parada também do preço. Beleza? Depois dessa movimentação aqui, ele volta, né? Para ficar mais próximo, né? De novo, mais parecido com um triângulo expandido, tá? A gente vê aqui três micro puxadas, né? Essa pequena micro, essa segunda boa, né? Essa terceira, tá? Além disso, né? Que era uma região de topo triplo também, né? E uma região de resistência por volume, tá? Além ainda, né? Você tinha a VWAP do dia, né? Aqui, VWAP diária, tá? Mais essas máximas aqui também. Então, tinha algumas regiões, né, aqui que precisava de um bom rompimento, precisava de um bom gap aqui. Para quê? Para que essa movimentação pudesse ter continuidade. E toda movimentação, pessoal, sempre lembrando lá do time frame maior, né? Você não pode esquecer que lá no 60 você está numa tendência de baixo, com as médias apontadas para baixo, com o preço trabalhando abaixo das médias, tá? Beleza. Mudou a estrutura bem aqui, certo? Ele não renovou mínima, renovou máxima. Tranquilo. Não renovou mínima, não renovou máxima. Então, se ele volta a cair, né, eu posso esperar
que ele pode vir a ter mais movimentação de alta. Só que ele me deixaria algum tipo de gatilho aqui, né? Preferencialmente eu preciso de um pullback que desça um pouco, né? que se aprofunde um pouco. Para quê? Para que eu tenha um espaço pelo menos interessante até o topo duplo para eu ver a movimentação, se eu vou realizar lucro, ou se eu vou fazer parcial, ou se eu vou, né, colocar aquilo ali no break-even e vou tentar conduzir para ver se eu pego uma pontuação maior. Tá? Então são sempre decisões a serem tomadas, né, a partir de como você está vendo a movimentação. Opa, chegou com boa pressão? Beleza, chegou com boa pressão, né, foram boas barras ali e tal. Não, chegou com muito pavio, né, não rompe a movimentação. Deixou uma máxima, né, e não renovou mais. Não conseguiu mais renovar a máxima. Opa, essa movimentação já está mais fraca. Ela já não é mais tão interessante de eu estar aqui posicionado nisso, né? Eu gosto de quando eu estou comprado, eu preciso que o preço esteja renovando máximas, né? Parou de renovar máximas, essa estrutura ela perdeu força, né? Então os vendedores podem começar a atuar. E lembrando, né, de novo, lá no M60 você podia estar pensando em razões, né, para vender, né, pessoal, tá? E aí aqui te deixou um gatilho de venda, né? Stopzinho mais caro, né? Porque se você vende aqui, o teu stop tem que estar aqui em cima, tá? Stop sempre técnico, né, pessoal? Sempre no começo do pivô de onde você está entrando, né? A movimentação. E aí ele faz um pequeno pullback, volta para uma movimentação de baixa, né, pessoal? Aqui tem nova movimentação de baixa, deixa gatilho de venda aqui. Então se você vende nessa barra aqui agora, seu stop pode estar aqui, está protegido pelas médias, né? Não é para estar voltando, né, pessoal? Porque se volta isso daqui, essa estrutura pode começar a sofrer uma modificação. Se ela volta a subir, ela pode não cair tanto para poder subir mais, tá? Só que aqui as médias estavam legais, né, pessoal? Estavam um alinhamento bacana, já estavam mais abertas, né? Você viu um pullback, um retorno a MM9, né, e depois voltar para a continuidade da movimentação, tá? Deu alvos, né, pessoal, hoje. A gente tinha pensado na parte da manhã, né, em segundo alvo, né, dessa movimentação, tá? Primeiro alvo da lateralidade, tá, pessoal? Então eu posso pegar toda essa movimentação, né, o terceiro alvo dela ficaria aqui e o segundo alvo dela, né, ficaria aqui, né, onde deu essa pequena segurada. Temos nosso gap, certo? Que é essa região de interesse que muitas vezes gera um vácuo, né? Outro ponto bem interessante, tá, da movimentação é essa falha de wedge, né, que tivemos aqui. Como assim, né, falha de wedge? Né? A gente conversa que o wedge tem 70, né, e 5% das vezes elas irão dar certo, certo? 25% vai falhar. Quando ela falha, pessoal, a gente espera duas pernas, tá? Quando uma wedge falha, né, quando ela rompe com gap, a gente espera que haja mais duas pernas, né? Então aqui teve uma, tá? E a gente ainda não viu a outra, então a gente ainda tem a possibilidade de ter mais uma perna de baixo aqui, tá? Continuidade dessa movimentação. Teve uma, né, duas, três puxadas. Então vejam como a gente sempre vai juntando informação, né? Isso daqui também é o que, pessoal? Agora é uma nova wedge. E essa nova wedge ainda assim pode gerar um repique de duas pernas de alta, né, caso ela consiga romper essa movimentação, tá? Isso aqui de maneira mais micro, né? De maneira mais macro a gente tem a ideia da falha de wedge. Temos ali o gap, né, que a gente conversou, que é aquele gapzinho do diário, né? Quantos pontos faltou aqui para chegar nele? Ó, cerca de 800 pontos. Então, falta pouca, né, a pontuação para fechar aquele gapzinho lá do diário, né, que é esse gap aqui, pessoal. Eu visto mais fácil aqui, tá? É um gap de espaço, né, que teve daquele gap pós-eleição, né, pós-notícia da eleição, né, saiu para essa movimentação aqui exagerada, tá? 900 e 1000 pontos ali. E também temos ali uma região de suporte por volume, tá? A gente trabalhar ali, né, a possibilidade do preço chegar a essa movimentação. O alinhamento é ótimo para descer? Não, né, pessoal? As médias estão bem laterais, né? A ordem delas não é a melhor possível, né? É o tipo da movimentação que faz descer e faz pullback para que as médias se reajustem, né, e depois possa conseguir uma movimentação mais ampla. Dólar, pessoal, um gráfico diário, né? Se vocês lembrarem do dia de ontem, né, do fechamento de mercado de ontem, o que a gente conversou, né? Falei que eu via, né, apesar da lateralidade, eu via um pouco mais de possibilidade do dólar ir para cima. Por quê? Por conta de toda essa pressão aqui.
Se vocês observarem, ó, de uma extremidade à outra, a movimentação é de cerca de quase 150 pontos. Essa movimentação, né, ela não foi feita de maneira à toa, né, apesar de ter tido muita pressão vendedora aqui, né, para ela fechar como doji, ainda era mais provável, né, que como a movimentação foi muito mais para cima, é que ainda tivesse, né, resquícios dessa pressão, né, já que as pressões normalmente elas são acumulativas, né, ela vai fazendo uma movimentação e essa movimentação, né, ela vai ganhando um pouco mais de força, né, e depois às vezes acaba virando até uma boa tendência, né, isso em time frames menores, né, pessoal, mas a lógica se repete também para time frames maiores, beleza? Então, boa movimentação hoje, né? Acabou virando ali uma movimentação direcional depois da parte da manhã. Ficou num triângulo expandido praticamente durante quase todo o dia também, né? Não foi uma movimentação tão simples, né, de tendência. Faz uma movimentação de baixa, né? Então aqui o dólar, pessoal, quando eu converso com vocês nessas ideias de fechamento, normalmente no dia seguinte eu estou tentando achar uma forma, né, de realizar algum tipo de entrada a favor da movimentação, daquela que eu penso, né, ser a mais favorável para aquele dia, tá? A diferença é que, na verdade, eu acredito naquilo que eu já estou estudando já faz tempo, né? Eu já venho repetindo esse processo já faz bastante tempo. Se vocês olharem aí, eu acho que tem vídeo desde janeiro, né? Praticamente todos os dias de fechamento de mercado. Então, né, já só desse tempo que eu estou fazendo isso daqui para gravar e compartilhar aqui com vocês, né? Já é um tempo bastante elevado, fora o tempo anterior, né? Tá? Então, fez, né, uma boa movimentação aqui de alta, né? Também tinha pensado na possibilidade de lateralizar só, né? Por quê? Porque as médias estavam todas juntas, tá? A única coisa que me fez pensar, né, na maior possibilidade de alta foi toda essa pressão aqui anterior, tá? Pelas médias, né, eu pensaria só em lateralidade. O que a gente havia comentado, né, pessoal, também ainda no vídeo de ontem, né? Fez aqui uma boa movimentação, né? Tá? Um bom retorno até as médias. Aqui tivemos o que? Uma 2BR, tá? Além dessa 2BR, né, o teste, né, dessa movimentação aqui acima, ativa, né, uma H1, certo? E aí aqui, né, tivemos aquela movimentação do triângulo expandido, né? Nos vídeos anteriores, pessoal, o que eu falei para vocês sobre o triângulo expandido? Né? Eu falei que o triângulo expandido ele se movimenta até um certo tempo entre as duas extremidades. Depois, normalmente, ele escolhe um lado e ele fica a trabalhar, né, mais próximo daquele lado. Muitas vezes ele acaba rompendo nessa movimentação. Aí ele acaba gerando mais um impulso, tá? Depois canal, né, e a lateralidade, né, pensando em ciclo de mercado. Tá? Então, sempre que você pensa, né, em ciclo de mercado, a gente pensa em impulso, né? Aí a possibilidade de canal, tá? E depois, né, normalmente, lateralidade. Às vezes dá impulso só e lateralidade, né? O mercado ele acaba sempre nos surpreendendo ali com algumas movimentações, tá? Acho que essas linhas aqui eu já posso tirá-las daqui, já não faz mais tanto sentido, tá? Conversando aqui, pessoal, com vocês sobre o M60, né? Gatilhos do M60, né? Para vocês terem um pouco mais de atenção também. Aqui nós temos a abertura do dia, né? A abertura do dia, uma barra doji, né? Uma barra externa, tá? Com as máximas, né, além da máxima anterior e a mínima abaixo da mínima da barra anterior e também da barra anterior a essa, né, tá? E aí aqui você vê, né, uma barra externa, né, que é a barra que dá aquela ideia, né, do triângulo expandido, tá? É ela que gera essa movimentação. Às vezes você tem uma barra interna, né, você tem quase aquela ideia do diamante, né? Pro alto isso daqui é só uma variação de um modo rompimento, tá? Beleza? Então, gatilho saindo das médias, boa barra, só que dentro da barra anterior, né, pessoal? Barra dentro da barra anterior, para mim, é aquele primeiro pensamento de lateralidade, sabe? Toda vez que eu vejo isso daí, até fiz essa venda aqui, né? Ela não andou muito bem, né? Depois ela me tirou aqui próximo da VWAP com 5 pontos. Até operei bastante, né, o dólar hoje. Ele acabou deixando alguns tradezinhos de contexto, né, pessoal? Aqui, né, a ideia do triângulo expandido, tá? Esse topo com esse topo, né? A princípio tinha feito ele maior, né, menor, né, na parte da manhã. Depois eu só ajustei ele para essa movimentação.
tá? E a venda que eu fiz foi aqui, né? Depois eu acabei sendo tirado aqui, próximo da VWAP com 5 pontos. Aqui o preço tenta, né, romper essa movimentação, volta, né, com bastante força. Estava bem afastado das médias, né, pessoal? Quando o preço chegou bem aqui, ó. Olha a distância para 9, olha a distância, tá, para 20, certo? Tinha um bom distanciamento. O que mais que você tinha aqui, né? Que você pode utilizar a seu favor. O que é isso aqui, né, pessoal? É um suporte por cálculos de volume. Opa, chegou numa região de suporte por cálculo de volume, começou a reverter, né? Uma H1 ou uma H2 ali por 1 minuto, né? Que é uma entrada um pouco mais segura. Ou aguardar mesmo, né? Num minuto ali uma entrada, né, já com um gatilho um pouco mais preciso ali, tá? E aí, né, o dólar, acabei fazendo essa compra aqui pelo 1 minuto, né? Pegando aqui por H1, por quê? Porque estava em cima desse suporte por volume, as médias estavam todas bem flats, então acreditava na possibilidade de lateralidade. Fiz parcial, esperei que viesse até aqui a VWAP pelo menos, né, mas não rolou, né, pessoal, tá? Não chegou aqui no primeiro momento. Eu acabei saindo aqui depois. Por quê? Porque em lateralidades, né, e quando você vê o EDS, né, a gente acaba vendo algumas de maneira um pouco mais rápida, né, ó, o topo, certo? Voltou a descer. O que é isso aqui, pessoal? É uma wedge, tá? Eu não vou ficar pagando para ver se ele vai romper o edge. Se eu sei, né, que só 25% das vezes isso daqui vai romper, então é melhor realizar lucro, né? Então, sair da operação, beleza? Então, conhecimento aqui, né, é poder. Quanto mais você aplicar, mais fácil, né? Fica de você ter algumas saídas estratégicas, né? Não, você não está inventando que você quer sair cedo. Você acabou de enxergar, né, que o teu fechamento foi em uma wedge. Isso é uma razão técnica para você sair, tá? Sem devolver. Até porque, olha, a barra seguinte, né, praticamente tiraria 100%, né, do meu lucro aqui, tá? Meu ponto de entrada. E aí depois, boa movimentação de baixa, né? Rompe, né? Então aqui você tem uma wedge parabólica. E de novo, né, eu reitero aquela ideia para vocês que em dias mais laterais, né, muitas vezes, o preço entre a primeira e a segunda hora, né, ele vai te mostrar alguma extremidade do dia. E aqui foi a mínima do dia, tá? Te mostrou aqui, tinha confluência aqui com essa região de suporte por volume, uma tentativa de rompimento de uma wedge parabólica, né? Também de um triângulo expandido, beleza? Depois boa movimentação de alta, tá? E aí o preço faz um impulso, né? De novo, né, para a gente reiterar essa ideia aqui, né, de impulso, certo? E aí vira aqui um canal estreito, certo? Impulso, canal estreito. Aí o preço vem fazer um pullback um pouco mais profundo e aí a gente começa a ter o deslocamento do preço em um canal amplo, tá? Então, cumpriu, né, alguns ciclos de mercado aqui de maneira bem precisa, tá? O preço se mantendo dentro daquelas movimentações iniciais, podendo, né, você utilizar gatilhos a favor das médias, né, já que as médias ficaram direcionais, né, virou o que? Um Fab 4 aqui. Tá? O preço e as médias estão acima da média móvel de 200. Temos aqui a possibilidade de um Fab 4 no intraday. Então, praticamente, né, qualquer gatilho aqui que você comprou, você lucrou hoje no dólar, né? Porque o preço não vinha abaixo do pivô anterior. Se você mantém stop técnico, né, quando você pega movimentações assim, comprei aqui, gatilho saindo das médias, meu stop está aqui. Você teve a oportunidade de realizar lucro aqui, né, que é a região de topo duplo, e quando o preço normalmente vai acima de máximos, ele corrige, né? Essa é uma característica de canais. E aí, você viu o novo pullback. Se você comprou aqui e colocou o stop aqui, aqui sim você foi estopado, né? Porque aí ele veio abaixo. Tá? Mas nessa movimentação aqui você não seria. Nessa movimentação aqui você não seria. Nessa movimentação aqui você não seria. Tá? Nessa movimentação aqui você não seria. Nessa movimentação aqui você não seria estopado. Tá? Então é interessante você realizar, né, essa contagem, essa observação. Para quê? Para que você passe a confiar mais também em você e no Trade System, tá, pessoal? E entender o que são, né, melhores padrões de tendência. Beleza, pessoal? Então, para o vídeo de hoje não ficar muito longo, a gente guarda a análise de possibilidades para o vídeo de final de semana. E a gente pensa um pouco na ideia do semanal, naquilo que ele pode fazer. Pensa um pouco nas possibilidades de segunda, tá? E aí domingo, né, eu vou ver se eu trago algum videozinho, talvez mais psicológico ali para vocês. Beleza, pessoal? Então, forte abraço, né? Sextou, bons estudos. Aproveitem também, né, para descansar, repor um pouco as energias. E
Até mais, grande abraço. Se gostou, né, curta, compartilha, assim você dá uma força aí, retribuindo, né, esse nosso trabalho. Valeu, pessoal. Um abraço, até mais.